Pessoal, tudo bem? Eu sou Dela de Castro. No ano de 2022, haviam muitas previsões negativas sobre a nossa economia se caso o presidente Lula ganhasse as eleições. É claro que essas previsões eram feitas por pessoas ligadas ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro e Paulo Guedes seria a opção em controlar a inflação, a alta do dólar e dos combustíveis no nosso país, sendo que foi o contrário. Eles realmente prejudicaram a nossa economia e causando um gasto acima do teto, que ficou registrado em 785 bilhões de reais, um dos maiores gastos irresponsáveis já feito em nosso país. E diante disso, houve muitas especulações de que se o presidente Lula ganhasse, haveria um descontrole na nossa economia. Até previsões de crescimento de menos de 1% no PIB foram registradas por analistas ligados a Campos Neto, presidente do Banco Central, que graças a Deus errou todas as previsões, principalmente as variáveis inflacionárias, as nossas variáveis internas aqui, como IGP-10, IPCA, IGPM, taxa de juro real, alta do dólar, alta dos combustíveis, enfim, errou tudo e para nossa sorte o governo conseguiu realmente equilibrar as contas. E aí a gente tem hoje uma economia que está caminhando com seu PIB em crescimento na casa de 3%. Agora preste muita atenção aqui nas matérias que eu vou trazer para vocês. Aqui no meu estado, o jornal O Povo traz a seguinte informação: as previsões fracassadas no mercado após um ano das eleições presidenciais. Então aqui ele fala assim, ó: a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, nas eleições presidenciais no ano passado foi acompanhada de dias turbulentos no mercado financeiro, os quais geraram perda na B3, a Bolsa de Valores brasileira, e alta na cotação do dólar entre outubro e o fim de dezembro. Isso aí foi o que aconteceu naquelas narrativas que se o presidente ganhasse, seriam descontrolando a nossa economia. Ao mesmo tempo, analistas projetavam suspeitas sobre o desempenho das estatais e sucesso para as varejistas de consumo, especulando sobre a condução do governo federal, ou seja, que empresas privadas iriam lucrar mais e as estatais dariam prejuízo. Só que no ano de 2023 a gente está vendo realmente é que a estatal está conseguindo equilibrar as contas e as empresas privadas tendo um faturamento bem acima daquele projetado. Passado um ano e 15 dias desde o segundo turno das eleições presidenciais, o cenário é completamente diferente do projetado. Ou seja, a economia crescendo para 3%, isso no seu PIB, arcabouço aprovado, reforma tributária também, enfim, tem muita coisa, pessoal, que a gente vai ver no ano de 2024, 2025 e 2026 de crescimento, principalmente com os investimentos da máquina federal para grandes obras. Uma delas é o PAC 3, que vai jogar mais de R$1 trilhão na economia brasileira através de obras. Uma outra informação sobre variáveis internas é a nossa taxa IPCA. Inflação desacelera em outubro e taxa anual fica 4,82%, abaixo daquilo que foi projetado, que é uma coisa boa, informação ótima para a gente. No Poder 360 traz a seguinte informação: inflação desacelera em outubro e taxa anual fica 4,82%. Olha que coisa boa! Medida pelo IPCA, Índice Nacional dos Preços do Consumidor Amplo, a inflação do Brasil foi de 0,24% em outubro. Desacelerou em relação a setembro, quando marcou 0,26%. O resultado ficou abaixo das medianas das projeções do mercado financeiro, que indicavam a taxa mensal de 0,29%. Então, pessoal, nós temos aqui uma notícia muito boa, que a inflação nos alimentos, que é medida pelo IPCA, teve uma queda e não uma alta. Que coisa bacana, muito bom mesmo. E aqui o Diário do Nordeste traz uma outra informação: reforma tributária, o que muda nos impostos para remédios, veículos e cesta básica. A gente precisa realmente dessa reforma tributária para poder baratear, tirando os impostos, os alimentos e principalmente os medicamentos. A reforma tributária aprovada na quarta-feira, dia 8, no Senado, possui diversos produtos que recebem isenção total ou parcial de 60%. A cesta básica, os medicamentos e alguns veículos são segmentos que serão afetados com este benefício, caso o texto seja aprovado em 2 turnos na Câmara dos Deputados, como foi passado pela outra casa. E vocês ainda acreditando em Bolsonaro, achando que a reforma tributária é algo do PT que vai prejudicar nossa economia. Veja os itens: cesta básica, remédios e veículos serão barateados, com isenção total ou 60%. De qualquer forma, o Diário do Nordeste procurou especialistas na área de tributação para tentar entender melhor como isso ocorrerá. Mas todos ainda acham cedo para analisar, já que todas as isenções precisam de leis complementares para a regulamentação. É o que vai acontecer com a reforma tributária, que ao passar do tempo vai passar por algum tipo de PEC para melhorar a situação dela. Uma das especialistas ouvidas foi Leidiane Sarante Luiz Andrade. A advogada tributarista comenta que a manutenção de cesta básica nacional com alíquota zero de imposto sobre valor agregado, o IVA dual,
e a criação de uma cesta básica diferenciada com redução de alíquota tem como objetivo avaliar a carga tributária sobre produtos essenciais para a população, como alimentos e itens de primeira necessidade, que são os medicamentos. Olha que coisa boa, pessoal. A reforma tributária, junto com essas variáveis inflacionárias em queda, vai fazer com que a vida do brasileiro se torne melhor. Em relação da alta taxa de impostos que eram colocados sobre esses produtos, agora serão retirados, o brasileiro terá facilidade de comprar mais alimentos, medicamentos e até veículos com preços mais justos sem essa alta tributação. E o que eu quero dizer para vocês é que as previsões que esses analistas, no período da eleição, ligado muito ao Bolsonaro, falavam que o Brasil ia desandar nessa economia, erraram todos. Principalmente o Bolsonaro ainda tentando vender a ideia que a reforma tributária é algo do PT e não algo que está há quase 40 anos sendo debatido por diversos presidentes. A gente precisa de fato de uma reforma tributária. Com certeza não é a melhor, precisa de muito trabalho para que ela de fato seja uma coisa justa, mas em relação da tributação que existe hoje, ela é bem melhor em relação a isso. Porque ela tira dos alimentos, dos medicamentos e outros itens essenciais essa tributação violenta que por anos machuca e maltrata o povo brasileiro. Eu me despeço por aqui. Qualquer informação sobre economia eu trago para vocês. E parabéns, presidente Lula, por ter mostrado para os analistas pessimistas que a nossa economia não foi para o espaço e que a reforma tributária no seu governo conseguiu essa aprovação, um marco histórico, igual foi o Plano Real. Valeu, galera!